E aí, meus queridos, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a resolução de mais duas questões de MCU do vestibular da URGS de 2001, questões de número 5 e 6 que dizem o seguinte: foi determinado o período de 5 diferentes movimentos circulares uniformes, todos referentes a partículas de mesma massa, deixa eu anotar isso, mesma massa, percorrendo a mesma trajetória. Isso é uma coisa importante. A tabela apresenta uma coluna com valores de período desses movimentos e uma coluna incompleta com os correspondentes valores da frequência. Tá ali, né, a tabelinha. E daí na questão 5 fala o seguinte: qual das alternativas apresenta os valores da frequência correspondentes respectivamente aos movimentos 1, 2, 4 e 5? Certo? Bom, vamos lá. É uma questão bem simples de responder, porque é o seguinte: a frequência, a gente tem que lembrar que ela é igual a 1 sobre o período. Então, se eu tenho o período, eu tenho a frequência. Como que eu faço? Vou calculando um por um, né? A frequência do movimento 1 é 1 sobre o período do movimento 1, que vai ficar 1 sobre 1 quarto. Como eu tenho uma fração sobre outra, né? A gente repete a primeira, inverte a segunda. Quando inverter a segunda, vai ficar 4 sobre 1, o que dá 4 Hz seria a primeira frequência. A frequência 2, eu vou fazer do mesmo jeito, 1 sobre período 2, que vai ficar 1 sobre 2. Vai dar a mesma coisa, né? Conserva a primeira, inverte a segunda, vai ficar 2 sobre 1, igual a 2 Hz. A frequência de número 4, né? Porque a 3 ele não pediu. 1 sobre período de 4, o que vai ficar 1 sobre 2. E é isso, 1 sobre 2 Hz. E a frequência de 5, 1 sobre o período de 5, o que vai ficar 1 sobre 4, que é 1 sobre 4 Hz. Então a resposta, respectivamente, 4, 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 4. 4, 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 4 dá exatamente a alternativa B. Então, para essa questãozinha, a resposta é B. Bom, temos a questão 6 ainda para respondermos, né? Vamos para lá. Daí ele pergunta o seguinte: ó, em qual dos movimentos o módulo da força centrípeta é maior? Então vamos lá, né? Vamos relembrar o que é a força centrípeta do movimento para ficar mais fácil, né? Lembra o seguinte, que força centrípeta ela é calculada como a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Ela está associada a essa aceleração. Lembrando, né, que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, se eu quisesse, né, eu poderia escrever a força centrípeta como sendo, na verdade, assim é a forma mais comum de escrever, né? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Fazendo essa substituição aqui da aceleração. Bom, essa equação aqui, ela é uma equação que é muito vista nos livros, então teoricamente não é nenhuma novidade, né? Mas daí a questão para a gente responder é o seguinte: lembra que a velocidade tangencial ela é calculada como sendo V igual a 2 vezes π vezes o raio sobre o período. Por que eu fiz tudo isso? Porque lá na questão, no enunciado, nós temos na tabela valores de período. E isso quer dizer o quê? A gente precisava encontrar uma relação entre o período e a força centrípeta. Eu vou até trocar de cor aqui para não ficar tudo vermelho e azul. Bom, o que acontece aí? A gente observa então que a relação entre período e força centrípeta é uma relação inversa, né? Porque o período está lá dividindo na equação da velocidade. Então ele vai influenciar de maneira inversa na velocidade, o que vai influenciar de maneira inversa, né? Direta ali na força centrípeta. Bom, então resumindo, quanto mais alto o período, menor a velocidade e a força centrípeta. Quanto mais baixo o período,
maior a velocidade e a força centrípeta, porque a gente tem uma relação inversa do período com a força centrípeta. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: em qual dos movimentos o módulo da força centrípeta é maior? Então a gente quer uma situação onde ela seja a maior possível. Para ela ser a maior possível, eu preciso ter a maior velocidade possível, consequentemente o menor período possível. Aí lá na tabela, né, o menor período, ele era, vamos só voltar ali para lembrarmos, né, o menor período, ele era o período 1, onde o período era 1/4. Então, voltando ali para responder, resposta certa, o menor período é o período 1, é o primeiro da tabela, que seria o da alternativa A. Então ali a gente tem a maior força centrípeta. Beleza? Então essa questãozinha é a resposta alternativa A. Bom, espero que vocês tenham entendido a resolução das duas questões, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui, fiquem ligados para as próximas resoluções, e era isso aí. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!